Márcio. Deputado, eu gostaria de começar pela mesma pergunta que eu comecei com o deputado Henrique Fontana. O senhor teme que, mesmo sendo aprovada uma emenda à Constituição pelo Senado e pela Câmara, o senhor teme que possa haver implicações legais, possa haver a judicialização desse adiamento das eleições? Bem, isso é uma imprevisibilidade, porque hoje em dia tudo que está sendo judicializado está sendo aceito pelo STF, dependendo de quem judicializou. Então, se for judicialização do nosso lado do espectro, eu duvido que seja aceito pelo STF. Se for judicializado pelo lado da oposição, é bem provável que sim. Agora, a oposição acho que está muito vinculada com esse adiamento. A priori, eu não sou contra o adiamento, não era contra, porque muitas das datas de todos os outros funções de Estado têm sido adiadas em função da pandemia. No entanto, tem um custo associado a isso, e sabemos que está explodindo aí a todo lugar do Brasil uma série de problemas com relação à corrupção envolvendo a pandemia. Então, você está aumentando o seu custo de sustentação aí de uma situação que nós vemos que temos que acabar logo, né, de sair fora desse decreto de calamidade, impedir que os governadores e prefeitos continuem fazendo aí uma série de operações sem licitação. Ao mesmo tempo, há um clamor legítimo aí com relação a retardamento aí das eleições. Então, eu votei contra. No entanto, a priori, não sou contra se não houvesse esse problema aí de espúrio envolvendo esse atraso. Se o senhor considera que seria possível manejar de outras formas para garantir a segurança sanitária das eleições? Sim, a priori, o que nós estamos verificando, eu especificamente, eu sempre fui contra a questão de fazer o lockdown, de fazer a quarentena. Essa política pública a gente tem que erradicar. Aliás, eu tenho até um projeto de lei que vou colocar já está protocolado, mas ele impede de se decretar calamidade pública de uma maneira tão fácil assim, e que impede, ou menos limita, que a gente entre em situações de lockdown e faça uma quebradeira geral da economia, e temos que adotar política pública que esteja condizente aos países que convivem com pandemia, com muito mais que o Brasil, que são os países da Ásia. Eles não fazem lockdown, eles têm outras políticas públicas, estão preparados, são restritivas, sim, mas não são um lockdown e não acabam gerando problemas que a gente vive aqui. Envolve aí uma questão de comportamental, né? Tem uma questão de poder de usar máscaras em ambientes públicos, de você ter testes de isolamento seletivo antes de qualquer coisa. Então, a gente tem que adotar isso preventivamente, porque a gente sabe que vai vir outras pandemias aí. Isso é um normal, um novo normal, talvez. Então, acho que, neste princípio, o que nós estamos fazendo de lockdown já deveria ter sido alterada essa estratégia. Então, aqui nós não temos outra saída, ao menos nós nos colocamos somente com duas opções. Ou libera tudo e se acaba sacrificando o cidadão, porque acabam se contaminando, ou fecha tudo e acaba planejando aí para a contenção junto ao sistema de saúde, com leitos e respiradores. Então, eu acho que essas duas opções são muito limitadas, temos que abrir o leque de opções. E eu acho que nenhum dos governadores e prefeitos fez esse juízo de valor. Então, a gente tem que forçar eles de alguma maneira. Então, o senhor comentou sobre a ameaça de casos de corrupção com a extensão desse prazo, de todos os prazos eleitorais e também o adiamento das eleições. O senhor teme também que essa mudança de datas possa trazer mais gastos extras para a Justiça? Do quesito da Justiça Eleitoral, eu não vejo por que possa haver mais gastos, porque a eleição é uma data definida e envolve custos, sim, chamar os mesários e organizar todo o processo eleitoral, mas é uma questão de escolher a data. Se houver uma postergação, não vejo por que vai aumentar custos em função disso. Eu acho que aí também o TSE tem que se justificar de uma maneira um pouco mais transparente, por que isso envolve mais custos. Para mim não está claro, não faria sentido se por acaso isso fosse uma empresa, considerando que a gente está literalmente, como se você fizesse um evento, ou qualquer evento, seja um evento de musical, um evento teatral, por que postergando aumenta custo? Não entendo. Sendo que isso já é um custo que nós pagamos
correntemente a todo ano em função do orçamento público. Então, essa é a definição da data do evento. Acho que não veria aí por que aumento de custos. E, por outro lado, mesmo, a gente não sabe como é que vai ser a pandemia, como é que ela vai estar no mês de novembro. Todos esperamos que a gente já tenha um cenário menos complicado, menos arriscado. Mas o senhor considera que é preciso ter cuidados extras para a proteção sanitária, tanto dos eleitores quanto das pessoas que vão trabalhar no período eleitoral? Absolutamente. Eu acho que a nossa higienização como cidadão, ela tem que ser feita de qualquer maneira. Acho que o Estado tem que orientar, mas também cabe muita responsabilidade social. Acho que assim, a população tem que ser mais bem informada e temos que confiar que ela vai respeitar uma série de quesitos. Acho que a população já está bem informada com relação a esse novo normal que nós estamos entrando. Então, em função disso, se vai fazer com 40 dias de diferença, eu não vejo por que ter que postergar essa data. A população já está informada, o Estado já está equipado, ou menos equiparado com as medidas que são necessárias para fazer votação. 40 dias vai fazer muita diferença na questão da curva da pandemia, se vai estaremos mais perto do pico, já passando mais longe do pico. Para mim, eu acho que não faz muita diferença. Mas o que faz diferença, sim, é que essas decisões têm um impacto, sim, em quanto tempo a gente ainda perdura com esta definição ou com esse clamor de calamidade pública, e quanto tempo a gente vai segurar aí prefeitos e governadores com a caneta livre, leve e solta, para poder fazer compras de quem nós não acreditamos que sejam pessoas idôneas e acabam fazendo uma série de esquemas de corrupção, e acho que isso não cabe nesse momento. É uma falta muito grande que nós temos debatido, ao menos uma facção dentro da Câmara tem visto isso horrorizados, que pessoas, prefeitos, governadores, secretários de saúde têm se corrompido em situações de grande fragilidade da sociedade. Isso é inaceitável e nós não temos ainda punição à altura desses que fazem esse tipo de coisa, e a gente tem que debelar isso, infelizmente, chega nesses momentos, antecipar ou postergar as eleições, nossa única maneira de punir é talvez antecipar a saída da calamidade. E, deputado, na outra ponta, o senhor considera que esse adiamento das eleições pode causar problemas para os novos gestores municipais que vão assumir a partir do dia 1º de janeiro, já que o prazo de transição, o tempo de transição entre uma administração e outra vai ser menor? Excelente ponto. Eu acho que isso é uma verdade. Vemos que todo o poder executivo, se por acaso for uma reeleição de um executivo que já está empossado, claro, obviamente que não há problema, mas se for um novo governo, vai ter muito problema. Isso que é um grande problema aí dessas questões de sucessão, é exatamente essa transição, o período de transição e a qualidade de transição. Eu acho até que não existe regulamentação efetiva para garantir que a transição seja feita de uma maneira idônea. Vimos no passado, as que eu observei, por exemplo, entre Dilma e Temer, uma série de sabotagens em sistemas que eram de domínio de assessores da gestão anterior, e depois, em questões de outras transições, nós vemos assim uma falta, quando é uma equipe nova, que não necessariamente é partícipe das atividades públicas, eles têm que aprender toda uma série de sistemas e regimentos, e isso demora, e você tendo aí somente algumas semanas para o preparo, com certeza isso significa, se houver uma renovação, vai haver um quadro novo, não muito experiente com relação aos regimentos internos do Poder Executivo. Então, realmente é um problema, sim. Deputado, o senhor coordena a Frente Parlamentar Mista pela Reforma Política. E essa questão do adiamento das eleições trouxe vários outros temas para a discussão que envolvem a questão eleitoral, partidária e política no Brasil. Um deles é a questão do voto facultativo. O senhor considera que esse tema
deve voltar às discussões entre os parlamentares, não necessariamente por conta da reforma política, mas por conta de todas as implicações que a gente está vivendo hoje? Absolutamente sim. Agora, já coloquei a questão do voto facultativo a voto na comissão. Fui relator de projetos que existiam sobre voto facultativo. Aqui um ponto muito interessante. Eu relatei projetos da oposição, projetos da esquerda feitos pelo PT. Fui favorável a esses projetos de voto facultativo. E foi exatamente o PT que, em comissão, votou contra, e fez todo tipo de obstrução e galvanizou apoio contrário a fazer o voto facultativo. Não entendi muito bem, as justificativas dadas em comissão não eram, talvez porque eles tenham perdido a rua, por terem perdido popularidade, então agora eles querem forçar, manter o voto forçado na população, mas eu sou favorável ao voto facultativo, acho que seria um grande avanço para a nossa sociedade. Somos o único país dos 20 maiores países do mundo que ainda tem o voto obrigatório. Então, nós não estamos, em termos políticos e sociais, mais atrasados do que esses 20 países mais ricos do mundo. Nós temos que colocar, sim, perante eles, com a altura e confiando na sociedade, que é o que muitos partidos não confiam. Eles querem controlar e dominar a sociedade. Eu prefiro confiar na sociedade e que ela faça uma boa escolha. Então, o voto facultativo é essencial para a nossa evolução. Temos outras questões, como, por exemplo, candidatura independente. Também a oposição é contra candidaturas independentes. O Centrão também, vários partidos do Centrão também são contra candidaturas independentes. Sou extremamente favorável a candidaturas independentes. Alivia o nosso sistema partidário, que se tornou um cartel de expropriação de dinheiro público, porque até se eles aumentam no controle cartelizado da coisa pública, através dos partidos, os caciques que não se renovam, você tem também controle de fundo eleitoral sempre crescente, que é uma realidade. Nós vemos aqui a cada ano, tem sempre um pleito para que a gente tenha aí um aumento desse fundo. E cria-se uma guerra fria midiática entre os partidos. A cada nova eleição vai haver uma demanda maior por mais recursos, porque eles querem competir com mais dinheiro. Se eu tivesse um pouco mais, imagine-se numa situação partidária, um pouco mais de dinheiro, poderia ter contratado mais propaganda, ter feito mais churrasco, ter comprado mais cabos eleitorais. Então, eles ainda estão naquela guerra fria que não tem fim. Então, o fundo eleitoral, da forma que os partidos querem, com o qual ele rege, e o nome do jogo, força com que haja sempre aumento desse fundo. Eu sou completamente contrário a isso. Acho que não cabe a gente estar alocando, sobretudo agora, em questão de pandemia, ainda ter fundo eleitoral para eleger representante político. Eu acho que... E querem cercear o único canal livre, que é a mídia social. Então, querem canalizar para um canal arcaico, não representativo, caro e que vai remover recursos, que são recursos importantes para a saúde, educação e uma série de outros serviços públicos, e alocando para mídia e a discrição dos partidos, até pagamento de advogado, de deputados e representantes que têm problemas legais. Então, acho que não cabe. Acho que a gente tem que fazer uma revisão muito séria do sistema partidário, do sistema eleitoral e também desses novos mecanismos aí que poderiam nos colocar aí ao par dos países envolvidos. E o senhor considera que essa discussão está no horizonte de curto e médio prazo do Congresso? Abrindo as comissões, nós teremos sim uma abertura para uma reinserção desse tema, porque agora, para esse pleito 2020, é impossível qualquer mudança. No entanto, para 2022, teremos aí 2 anos para avaliação. A minha expectativa, ao menos como era no início do ano, era de já no meio desse ano, ou seja, agora em junho e julho, estar apresentando um relatório de todas as medidas de reformas que nós precisamos, ou ao menos que são factíveis, para que nós façamos ainda neste mandato. Isso era para ser entregue agora em junho e julho, mas as comissões não foram abertas, então que a gente faça, se a gente abrir agora em agosto, que a gente consiga entregar isso talvez até o final do ano. E aí, até meados do ano que vem, a gente tem um voto sobre uma nova proposta. Então, a gente não pode se omitir
a uma realidade do tempo. Como nós iniciamos muito cedo essa questão de reforma política, não há por que em 4 anos nós não conseguimos desenvolver uma proposta para voto na Câmara e para a sanção não só do presidente, mas também do STF e do TSE. Então, acho que isso é muito factível. A gente ainda tem tempo, mas é só para 2022.